Oi, turma, tudo bem? Mais um Winnicast aqui. Hoje, nossa convidada é a Patrícia. A Patrícia, ela é a funcionária número 3 da R3. Ela está desde o início da R3, assim, quando a gente começou a crescer. Ela começou conosco em 2019 2019. e eu tirei ela da R3 e botei ela numa das nossas empresas do grupo, que é a King. Hoje ela trabalha, né, com a King. Ela saiu de auxiliar e hoje ela é gerente administrativa da King. É um orgulho muito grande para mim, é uma funcionária exemplar, uma funcionária que eu muito me orgulho. Então eu vou fazer umas perguntas para ela, para vocês poderem conhecer. Antes disso, vou pedir para ela se apresentar. Oi, boa tarde. Meu nome é Patrícia. Eu comecei em janeiro de 2019 com o R3. Eu entrei para auxiliar no processo de recursos humanos, né, com as admissões e tudo mais. Mas em agosto ele abriu uma nova empresa, King, e pediu uma ajuda, pelo menos no início, que pudessem contratar outras pessoas. Só que nisso eu fui ficando e estou até hoje na empresa. King tem meu coração 100%. 6 anos, né? 6 anos, eu acompanhei todo o processo, de Foi. quando ela iniciou pequenininha e hoje já está gigante. A King, quando eu investi na King, foi eu e o Fernando e precisava uma pessoa para auxiliar ele, aí eu coloquei a Patrícia e nessa brincadeira já se vai 6 anos. Deixa eu fazer a primeira pergunta, Patrícia. Como foi o seu início lá na R3, né, sendo a terceira funcionária? Né, o que você hoje olha para trás, o que você, né, viu e hoje você vê agora? O que passa na sua cabeça ver esse tamanho que a R3 se tornou? Chega a ser assustador, porque antes a gente só lidava com os motoboys porque era mais delivery. E aí eu lembro de quando você começou a dar start no e-commerce e foi bem na pandemia. E ainda assim isso não atrapalhou a empresa, porque o fato de ter uma visão ali dentro de como saber se portar e como dirigir as pessoas fez com que a empresa crescesse no meio da pandemia enquanto várias quebraram. E ali foi o start para a R3 subir e levou a King junto, porque dentro do que a gente tinha, que é o nosso ambiente de higienização e tudo mais, a gente acabou atendendo hospitais, clínicas, prédios Verdade. com álcool, e isso não quebrou. Então, e hoje vendo o quão grande ela se tornou a ponto de ter dois galpões só para King e um gigantesco PR3, o fato de ter ido para outros estados e também se tornar gigante, às vezes dá assim uma tela preta na cabeça porque você não consegue dimensionar o quão grande ficou. Verdade, né? Mas é muito assim propósito, muito trabalho árduo assim e escolher as pessoas certas, Sim, isso faz toda a diferença é para essencial. você aí que é empresário. Para a segunda pergunta então, Patrícia, o que mais marcou você naquela fase lá da R3 lá no começo, os primeiros passos lá que você deu na R3? O que você sentiu ali naquela empresa ali bem no início? O acolhimento, porque eu tinha vindo de uma empresa que eu já saí me sentindo mal, eu não sabia, era logo meu segunda empresa, minha segunda, perdão, era minha segunda empresa dentro da área que eu tinha me formado. E eu cheguei não sabendo de tanta coisa e as pessoas que estavam lá me auxiliaram muito. Eu consegui aprender demais e eu coloco até hoje ensinamentos que eu tive lá, eu sigo até hoje na minha vida, sabe? Que Tanto bacana. profissional quanto pessoal. Cara, que bacana. E me fala né, você estava numa empresa e do nada eu chego e falo, a partir de hoje você vai trabalhar na King, né, um novo desafio, né, uma transição, sair de uma empresa para outra. Como foi ali para receber essa notícia minha? Mudou tudo. Tá, mas o que passou na sua cabeça? Eu fiquei assustada porque era algo muito novo e foi por uma área que eu não conhecia, porque gerava em torno de notas fiscais, financeiro, e eu era mais só para o departamento pessoal. E aí eu tive que aprender tudo. Peguei dicas ali com as pessoas que estavam no momento e hoje eu consigo lidar com tudo. Hoje o financeiro está comigo, também divido o RH com outras pessoas, mas foi, sabe, tijolinho por tijolinho. Os ensinamentos que eu tive na R3, eu coloquei na King para poder fazer com que ela fosse hoje o que ela é. Cara, que bacana. Me fala assim, ver o crescimento das duas, né? Porque tanto a R3 cresceu bastante, a King cresceu também bastante, agora tem a Winnie, né?
Me fala, o que passa na sua cabeça, assim, tipo, ver essas... acaba sendo um pouco tempo, né? Que deu esse boom, né? Nesses 6 anos deu esse Sim, boom. O que passa assim na tua cabeça vendo tudo isso? orgulho, porque tô dentro de uma empresa em que cada vez cresce mais. A gente vê como é a gestão, né, a diretoria, todo mundo muito focado. Tem foco a ser definido e vocês correm atrás disso, fazendo com não só a parte grande da empresa cresça, mas que com todos os funcionários, tanto como com conhecimento, com cargos e salários, tudo vocês procuram dar para todos. Sim. Não, isso é muito importante. Eu falo que as duas, como sempre eu falo, né, as duas pessoas mais importantes da empresa é quem contrata o nosso serviço e as pessoas que realmente faz o serviço acontecer. E quando você tem esse foco, você é muito mais assertivo em tudo que você propõe a fazer, né? Para você que é empresário, é uma dica muito importante. Cara, foque nas pessoas, foque nos seus clientes, porque o seu funcionário é o seu cliente também. Então, a gente tem que focar no cliente que compra o nosso serviço e o cliente que executa. Então, é a base para qualquer empresa ter sucesso. E é que a gente foca muito nisso. Vamos lá para outra pergunta. Você também viveu, né, a mudança que a gente saiu da Barra e foi para Penha, né? Essa mudança que a gente, na época, a gente optou por economizar, né? Isso. Pô, a gente tinha o galpão, aí tinha o escritório aqui na Barra, a gente, né, viu, fez conta, falou, cara, não vale a pena manter. E aí, como foi essa transição, sair da Barra e ir para Penha? Deu um choque, porque era um local que eu não conhecia, e nos 2 primeiros meses que eu fui pro novo galpão, eu fiquei sozinha, porque ainda estava naquela transição de iniciar o e-commerce na R3, então eu tive que esperar chegar os novos funcionários, ali estava um pouco impactante. Mas depois vendo como é que chegou a nova equipe, de todo mundo já se entrosou, e como é que fizeram para que crescesse também, porque a gente já veio com um cliente muito grande para lá, né, que era a Growth, Sim. e a ponto de crescer tanto que um galpão não foi suficiente. Teve que pegar mais um para poder separar e cada um ficar com um, a King com um, a R3 com outro, porque não estava dando vazão. Eu falo muito, né? Muitas das vezes você, empresário, né, às vezes tem que saber dar um passo para trás para poder dar vários para frente, né? E em 2020 eu tive que fazer isso, eu tive que dar um passo para trás e aí para dar vários para frente. Então isso é muito importante a gente ter essa consciência disso, entendeu? Na hora de que você tem que ter essa ciência de ir ou na hora de você recuar para lá na frente você avançar de novo. Isso foi muito importante e hoje aí a gente está aqui, voltamos e voltamos muito mais forte, né? Então a gente voltou muito mais forte. Isso é muito importante. Vamos lá para outra pergunta. Vamos lá, financeiro, RH, meio que você começou a fazer de tudo na King, né? Qual foi os maiores desafios, né, de você pegar uma empresa e você ser RH, financeiro, ser tudo, né? E hoje eu falo que você é a enciclopédia da King, né? Você sabe tudo, né? Me fala aí, foi esse desafio? Eu só não fui pra rua fazer entrega ainda porque eu não sei dirigir. Porque dentro da King eu já fiz um pouquinho de cada, porque era início, você ia fazendo contagem de mercadoria, receber mercadoria, gerar nota fiscal, admissão, demissão, os pagamentos. Para mim, o mais impactante no início foi fazer os pagamentos, porque eu não tinha conhecimento nenhum de financeiro. Então tinha aquele certo medo de errar, mas aos poucos eu fui gostando da área, tanto que hoje é a minha maior paixão. Eu cuido como se fossem as minhas contas pessoais. Tenho muita atenção nisso, gosto do jeito que eu estou fazendo, do jeito que eu presto serviço e tudo mais, porque eu cuido da empresa, eu tenho esse cuidado de querer que fique tudo certinho, que não atrase nada, que se puder adiantar até adiante, mas que saia tudo perfeito, até para gerar como é que se fala, um relatório melhor, né, para o DRE da empresa. Não, com certeza. E é algo que a gente Preza muito, né? pesa muito e a gente fica muito em cima. Então, né, 6 anos, né, e agora você, né, na King, o que hoje, depois de tantos anos dessa trajetória, o que faz hoje você continuar na King, assim, querer ficar aqui com a gente, querer
seguir? O que hoje te faz você querer estar, assim, o que te segura? É porque não tem uma zona de conforto. Você não tem uma rotina. Você não vem todos os dias fazer as mesmas coisas. Cada vez mais tem assuntos surgindo, tem trabalho surgindo, tem novidades surgindo. E você não se sente parada ali no local, acomodada. Então, você vê o crescimento, são coisas surgindo, novos fornecedores, novas metas. E isso é muito bom para quem tá para chegar também. Ah, bacana. A nossa empresa tem bastante história, né, nos bastidores, né? Nossa cultura, assim. Me fala uma história nesses 6 anos que te marcou bastante, assim, dos bastidores e tal. O que te marcou? Quando começou a pandemia, que tinha pouquíssimo tempo, eram poucos meses que a King tinha surgido, e o Fernando e você, para ajudar, saíam vocês mesmos para fazer as entregas de álcool para os clientes, porque para agilizar, para que chamasse a atenção, né, do cliente, segurasse ele também, vocês iam pessoalmente entregar as mercadorias, e acho que isso acabou gerando muita indicação, porque depois disso a empresa cresceu muito rápido, porque muita gente indicou por conta da prestação de serviço que teve, o cuidado que teve, e quando, digamos, finalizou, a King cresceu muito, tanto por conta de você e do Fernando terem esse cuidado de querer manter a empresa. Isso foi, né? E muito bacana na pandemia, diferente da R3, que na pandemia a R3 cresceu, a King, como os estabelecimentos estavam fechados, ela diminuiu. E eu preservei o emprego de todos, né? Foi. Não deixei mandar ninguém embora, assim, não deixei demitir, porque quando a gente foi fazer conta pela King, a gente tinha que demitir as pessoas, mas eu, como eu tinha do outro lado da R3 crescendo bastante, eu segurei para o emprego de todo mundo na King. Isso também foi algo também muito bacana que a gente fez, e eu não me arrependo. E tá aí, ó, tá a Patrícia aí, a King, graças a Deus, tá bem grande, isso é muito bacana. Vamos lá, outra pergunta. Hoje, qual uma frase que define essa história entre King R3 que você viveu, né, que você vive agora o mundo winner? Me fala uma frase que define isso tudo. A constância da empresa, o fato de que a gente está cada vez crescendo, e eu vejo isso pelos fornecedores que estão chegando, os investimentos que estão chegando, os clientes que estão chegando, clientes grandes, né, e que dá orgulho para a empresa. É verdade. Realmente a gente é muito intenso, a gente é muito constante no que a gente Isso. faz, a gente não para. Então a gente sempre tá, a gente não deixa a gente se colocar na nossa zona de conforto, a gente sempre quer mais, quer mais, quer Tá mais sempre correndo e atrás. faz a E empresa crescer mostrando um muito. serviço de qualidade, né? Sim. Olhando para o futuro, o que mais você sonha ver a King dentro da Winner? Que assim, olhando para o futuro, o que você se vê daqui a os próximos 5, 10, 20 anos? Você se vê na King, você se vê no grupo? Com certeza. O que você pensa assim? Qual é o teu sonho grande para a tua carreira, para a tua vida? Eu quero me especializar cada vez mais na minha área. Quero entender mais, ser uma pessoa de excelência dentro do serviço que eu presto. Então, acho que estudo nunca é demais. Pô, Então, você está sempre por dentro dos assuntos financeiro, com o departamento pessoal, é importante, até para o cuidado da empresa, porque vai estar sempre chegando pessoas novas. A gente precisa abraçar e mostrar como a empresa funciona. isso é muito importante. Eu falo muito sobre isso. Às vezes tem funcionários que não cresce, não evolui, porque ele chega em casa, o momento que ele tem vago, ele vai assistir TV, ele vai, às vezes, jogar conversa fora com os amigos e não estuda. É muito importante o estudo. Se você tem uma função hoje na sua empresa, você tem que chegar em casa, tem que estudar, tem que se aprimorar para você crescer. Sim. Então, o dono do Walmart, que agora fugiu
o nome dele na minha cabeça, ele fala uma coisa muito importante. Quando você trabalha mais do que é pago, logo você vai trabalhar menos do que você é pago. Então, isso é muito importante. Você só consegue isso através do estudo, através da dedicação, da resiliência e sempre com o propósito de fazer o melhor. Isso muda a vida, né? Creio que você é essa pessoa, por isso que você está aqui tanto tempo, é uma pessoa que muito admiro. Então, acabou aqui, né, mais esse episódio. A gente está com a Patrícia. Um prazer, Patrícia. Muito obrigada. Quero que você dê tchau aí para a nossa audiência, aí se despida. Muito obrigado aí Muito obrigada. pela audiência, por vocês assistirem aí nossos podcasts. A gente faz com o maior carinho. Então a gente sempre aqui vai trazer alguém do mundo INE, do mundo das nossas empresas, para mostrar os bastidores, que realmente a gente cuida das pessoas, a gente ama as pessoas e por isso que cada vez a gente cresce mais, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima. É.